Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui a esta casa, novamente, para iniciarmos os trabalhos dessa manhã. Vamos aí para os recadinhos. Nós temos hoje também o Alexandre Garcia, nosso amigo, que vai falar sobre a continuidade da vida como esperança para aqueles que sofrem. Vamos lá? Primeiro recadinho de hoje. 16º, nossa, 16º já, Silvana? Já vi, edição do projeto Luz e Vida. Nós temos aí Ao mesmo tempo, eu quero que vocês se concentrem e pensem numa palavra. O que vem dentro de vocês? O que vir, eu quero que vocês coloquem no pano. Quando vocês estiverem prontos, pode abrir os olhos para a gente começar. Ô Silvia, depois que faz, tem que contornar com lápis, é isso? Contornar com lápis, depois pintar. Aí depois pode colocar uns galhos, flores, o que quiser, tá? Para dar mais cor, mais vida. Quando eu pedi para vocês respirarem e pensar na palavra, eu falei que eu queria uma palavra que tivesse significado, para vocês. Então, enquanto vocês pintam, eu quero realmente que vocês pensem no significado dessa palavra. É verdade. Não, a fé, a esperança. Ali, ó. Ali, ó. São irmãs. O que somos de nós sem a esperança? Nada. E através dela, E esperança em quê, gente? um mundo melhor. De estar de pé amanhã é uma esperança, eu acho. Pra mim, eu acho que é Um isso. mundo melhor. De estar no outro dia, de pé, acordada, com saúde. Com saúde. Ter o melhor amanhã. E ser sempre melhor amanhã. E para mim também é gratidão, porque pela oportunidade que nós temos, pelo que somos, pelo que temos, com quem estamos, né? A gente poder escolher pessoas para estarem do nosso lado. Né? Tem algumas que a gente falar, vai ter que falar. Quem? Yes, nosso próximo recadinho. Não esqueçam, nós temos aí a campanha da pizza, vendida aí por R$45. Esses sabores, é só pedir para qualquer um de nós aqui, ou reservar ainda pelo nosso WhatsApp, ok? Vai ser em maio, dia 23 de maio, a retirada, ok? E não vamos esquecer, que sempre estamos em campanha, uma campanha permanente de arrecadação de alimentos. Então, lembrarem sempre trazer aí o que está sobrando em casa. Eu não falo nem sobrando, eu acho que sobrar é um negócio esquisito, Eu acho que a gente poderia falar, a gente pode compartilhar aquilo que a gente pode compartilhar em casa, sempre faz uma comprinha a mais e lembra de trazer para cá. Eu acho que é mais correto dizer dessa forma. Vamos lá? E acabou? Então, perfeito, são só recadinhos aí, o restante foi passando no telão no início. Então, eu vou pedir a todos nesse momento de paz, que você leve o coração para a nossa prece inicial, cada um à sua forma. Senhor Deus,
nosso Pai de infinito amor e bondade. Nesta manhã de domingo, reunimos com humildade e gratidão. Gratidão para iniciar os nossos trabalhos. Agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos e por mais um dia de aprendizado. Pedimos a presença dos bons espíritos que possam nos envolver com paz, serenidade e entendimento. Que possamos aquietar nossos corações, deixando de lado todas as nossas preocupações e abrindo espaço somente para a luz e o consolo. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Alexandre Garcia, que trará a palavra nesta manhã. Que ele seja inspirado pelos ensinamentos do bem, levando a todos nós aqui a mensagem de esperança sobre a continuidade da vida, fortalecendo aqueles que sofrem e reacendendo a fé em nossos corações. Que possamos ouvir com atenção, compreender com simplicidade e principalmente aplicar em nossas vidas os ensinamentos aqui recebidos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, guiando os nossos passos no caminho do amor e da caridade. Assim seja. Alexandre, a música, perdão, temos a música. Perdão, Alexandre, esqueci, não acordei ainda. Então vamos lá? 3, 2, 1. Quando a luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quando a luz, quando assim embrece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quando a luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quando a luz descendo sobre nós, quando a luz, quando a luz. Ótimo, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Essa música eu escutava muito na casa espírita, onde eu nasci espírita, lá no Rio de Janeiro. E me emociona sempre quando ele falou que ia ter a música, vai acabar comigo, né? Antes de começar a falar, eu não vou conseguir falar. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito a direção encarnada e desencarnada da casa por essa oportunidade, a oportunidade que a gente tem de estudar e de compartilhar aquilo que a gente leu, aprendeu. Tem uma coisa muito bacana no que o nosso amigo acabou de falar. Eu já tinha 10 anos de espírita, lá no Rio de Janeiro, sem nenhum tipo de preconceito, a gente chama de papa passe, né? Eu era papa passe e foi ótimo, que era assistir a palestra, doido pelo passe, e tinha naquela época água fluidificada, né? E eu estava sempre ali, muito feliz, achava tudo muito lindo. Nossa, que doutrina maravilhosa, que coisa linda, né? E aí um dia, sem ter muito o que fazer, folheando o Evangelho, fui para a contracapa. É um lugar que eu acho que, não sei, eu nunca fiquei vendo contracapa de livro, né? Acho que é o lugar mais desprestigiado do livro, coitado, é a contracapa. E foi
e li ali uma coisa que mudou a minha vida particular e o meu olhar para a doutrina, que é exatamente o que ele falou. As máximas morais do Cristo, está escrito lá. Na visão espírita, da doutrina espírita, para aplicação nas situações da vida. É exatamente o que o amigo falou. E ali eu entendi que aquilo tudo de lindo que eu achava era para a gente aplicar na vida. Parece tão óbvio, né? E eu fiquei tão surpreso com aquilo. E é sempre muito gostoso quando eu escuto alguém dentro da casa espírita lembrar, gente, isso aqui é para aplicar na vida. E hoje para falar de um tema sempre atual, né? Não tem um tema na doutrina que não seja atual, né? E muito importante para nós. A continuidade da vida para aqueles que sofrem. E quem de nós não sofre, né, gente? Se tiver alguém aqui que não sofre, não sofreu até hoje, eu quero tirar uma foto ali fora para guardar de recordação com nome, endereço, telefone. Quem de nós não sofre, né? A gente estava vendo nas palavras ali da arte que o pessoal fez, felicidade, esperança, serenidade, né? Saúde. E a gente passa nessa vida, né? Doenças, dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento, o desencarne, né? A morte daqueles que partem antes de nós. E é sempre muito difícil, né? Não tem como a gente não sofrer ainda nesse planeta, né? Esse sofrimento quase sempre leva para nós, nos traz uma revolta, uma vitimização, uma sensação de ser injustiçado, às vezes uma traição de uma amizade, ou mesmo no trabalho, né? Não dá, a gente passaria a manhã toda aqui falando das mazelas que a gente passa encarnado nessa terra. E invariavelmente a gente vai ficar como, gente? Revoltado, vai sentir raiva, vai ficar triste, de novo a injustiça, a frustração. Acontece isso aqui nessa região, não, né? Então, só no livro? Só no livro, Ah, bom. No Rio de Janeiro, bom. Isso aí lá eu sei que tem bastante, né? E aí o sentimento que vem, faz sentido que a gente tenha esse sentimento, sendo espírita, não sendo espírita. Somos humanos, né? Revolta, raiva, desânimo. E eu acho que o pior de todos, o sentimento de não ter mais esperança. Ou nas pessoas, ou nesse mundo, ou às vezes em nós mesmos, né? A falta de esperança na vida. Eu acho que desses é o pior que pode acontecer para nós. É quando a gente acaba quase morrendo em vida, né? Por conta de toda a dor que a gente carrega. Essa dor não para aí, como se já fosse pouco, né? E não é pouco. Porque ela começa a mexer no nosso organismo. A gente começa a decair na fisiologia. A ansiedade que provoca todo esse sofrimento, o medo, a angústia. Não tem como não mexer no corpo da gente. E a ansiedade, que infelizmente o Brasil está entre os maiores consumidores de ansiolíticos no planeta, já pensou? Até 2030, a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão e a ansiedade são as questões que mais vão afastar as pessoas da vida social, do trabalho. E o que diz a ansiedade e a depressão? Questões emocionais. São posturas de vida, são entendimentos da vida, ou falta de entendimentos da nossa vida. Então, todo esse sofrimento que a gente sente, muitas vezes solitário dentro de nós mesmos, e ainda tem isso, né? Tem alguns sofrimentos que a gente sente e vive só a gente. A gente não compartilha, ou até compartilha, né? Mas está tão difícil das pessoas escutarem a dor do outro, né? Eu falo como uma brincadeira, mas é verdade. Até se você for falar para alguém, eu tenho uma pedra nos rins, a pessoa corre para dizer, eu tenho duas. E você só queria, às vezes, que alguém escutasse você. A gente só precisava de um colinho, né? Só escutar, não precisa falar nada. Dá um abraço, faz um cafezinho, se puder, é bom, né? Se tiver bolo, nem se fala, né? Mas o sofrimento, ele vai pouco a pouco tirando a minha força de vida, a minha alegria de vida.
E a questão é que a gente passa muitas vezes semanas, meses, alguns passam anos, décadas, às vezes passam uma vida, sem entender o que aconteceu, muitas vezes brigando com Deus, né? Falando algumas, a gente entende, né? Mas falando algumas coisas que não fazem sentido, né? E se não bastasse fazer mal para o nosso corpo, para a nossa saúde, acabam contaminando, às vezes, as relações nossas. Então, o desânimo te pega no trabalho, você rende menos, a impaciência te visita em casa, no relacionamento seu, em família, a irritação começa a chegar, a revolta diz para você aqui dentro, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, e a gente pode passar para aquilo que é o mais perigoso, para o momento onde eu falo, alguém pergunta, como é que está você, Alexandre? Ah, estou normal. A gente acaba normalizando aquilo que não é bom. Tem um livro que se chama Normose, que fala da neurose que foi normalizada. Viver de uma maneira desumana. Faz sentido isso que a gente está falando? Lá no Rio eu sei que tem isso. Aqui vocês já escutaram falar sobre isso que a gente está falando. É muito triste isso, né? Muito triste. A gente fica sem perspectiva, né? E a gente vai murchando igual uma plantinha sem água. Vai murchando, vai murchando. Por isso eu falo que às vezes a gente morre em vida, né? E aí como é quando chega na nossa vida uma doutrina esclarecedora e, por nos esclarecer, consoladora. É quando vem a explicação. Então a gente vai falar da explicação, da virada de chave e da esperança. Um nomezinho que alguém colou de mim, escreveu nos paninhos lá. O papel está ali, mas colaram de mim, viu antes e colou. Esperança, né? Então olha que bacana quando você começa a frequentar a doutrina espírita. Eu falo isso, gente, porque não vi na minha vida, e procurei bastante, uma filosofia, uma ciência, uma religião que falasse de forma tão clara, racionalmente, de encadeamento de ideias que fizesse tanto sentido. Quando eu comecei a frequentar um centro espírita, os meus pais, não sabendo o que era isso, né? Tinha a ideia de centro espírita de outras coisas, sei lá o que eles achavam. E minha mãe falou assim, cuidado com esse negócio de centro espírita. Aí eu dei o evangelho para ela. Ainda bem que ela não seguiu o meu conselho. Eu falei, mãe, arranca a capa. Caiu agora, coitado, está com 30 anos aquele livrinho. Arranca a capa para não ter preconceito e lê. Se a senhora achar alguma coisa aí que não seja boa, que indique algo de ruim, me fala, porque eu não achei. Então a gente começa a aprender no Espiritismo a explicação da dor, do sofrimento. A primeira coisa que é importante saber, para a gente colocar o pé no chão, né, é a gente lembrar da questão 132. Quem faz aula com a gente lá na Casa do Caminho, quando fala 100, vai procurar o número de rua. Qual o número que é? Você mora 132, lembra da pergunta. Não aguenta mais escutar. Porque está ali a explicação de tudo, né? A gente vem com uma ideia, alguns de nós, de que a vida é um passeio na Disney. E aí quando vem problema, aflição, quando vem angústia, quando vem os dissabores, a gente se acha injustiçado e acha que alguma coisa está errada. É verdade, gente? Lá no Rio de Janeiro o povo todo pensa isso. É difícil quem não pensa isso. Nossa, minha vida está errada, minha vida tem problema. Tem um monte de pedra no meu caminho. E a questão 132 vai dizer que as pedras são o caminho. Quando fala que o objetivo da nossa reencarnação, já que não é a primeira vez que estamos aqui, tem alguém curioso para saber o que está ali? Sim. Não, né? Eu não sei nem se eu vou mostrar. Se eu não mostrar hoje, eu vou enrolar de novo para não perder a graça na próxima. Né? Não vai ver. Então a gente vai ver lá que o objetivo da nossa reencarnação é evoluir intelectualmente e moralmente. Agora me diz, se a gente tivesse entrado nessa vida com um valor considerável na conta mensal, né? E você crescesse, nascesse,
casasse e no casamento não tivesse nenhum tipo de problema, não que tenha, né? Coisa um pouco mais difícil, mas às vezes tem. E fosse tudo às mil maravilhas, você estudou lá uma profissão, executa ela, viveu lá os seus 130 anos, né? Que é onde a gente vai chegar mais ou menos. O que você aprendeu de diferente da sua profissão? Quando não tem um ditado antigo, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Nossa, você já está me deixando. Eu pensei que eu ia sair daqui aliviado, eu estou ficando mais preocupado, né? Sofrimento, mais dor. As vicissitudes, as provas, as expiações que ele fala, que os espíritos falam, nós vamos evoluir através delas. Então, o que a doutrina espírita nos diz é que nós vamos passar por desafios e essas experiências da vida, sejam situações, pessoas, doenças ou o que seja, elas vão provocar em nós reações. Elas vão testar em nós em que pé estamos em relação àquilo. Como é que é uma criança na escola, na faculdade, um adulto? Ele vai estudar, estudar, estudar e vez por outra vai ter o quê? Prova. Para que é a prova dele? Para ele saber em que pé ele está. A gente fala assim, não, se eu passar por isso, eu vou reagir dessa maneira. Se eu for assaltado, eu vou reagir assim, vou reagir assim. Surgiu um debate lá uma vez no centro, quando uma pessoa em Piracicaba estacionou um carro zerinho, uma picape de uns 300 e poucos mil reais. Zero. Veio o guardador, pediu um trocadinho e a pessoa não deu. Entrou na loja, ele pegou um tijolo e ensaboou o carro todo. Quis dar um polimento, só que ele usou tijolo. E foi interessante porque na hora o pessoal todo se inflamou. Ah, eu pegava ele. Ah, eu fazia isso. Não, eu não ia fazer nada, eu ia chamar a polícia. Um falava que ia fazer, outro ia fazer. Eu achei bacana porque é um exemplo bom do que as experiências da vida fazem conosco. A gente só vai saber do que é capaz quando viver a experiência. O que a gente fala para os mais jovens, né? Tem um mais jovem aqui. Não. Eu falaria de outro jeito, mas vamos lá. Fulano, filho, não faça isso. Eu já conheço isso que você está falando. Você não vai dar certo. Não, meu filho, você vai sofrer. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu já tenho 18 anos, 22 anos, coitado. Aí, quando ele insiste e vai fazer, o que a gente faz? Reza. E aí a gente pensa e às vezes fala, tá bom, não quer me escutar? Vai. Quando você sentir na carne, você vai entender o que eu estou falando, você vai aprender. Não é isso? E aí eu particularmente falo que é por isso que chama reencarnação. O que a gente está dizendo é explicar o que diz nessa questão 132. A gente precisa passar pelas situações. Os sofrimentos têm algumas causas, e diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores. Então tem coisas que a gente está colhendo nessa vida que plantou nessa vida. Nós falamos isso uma vez numa casa espírita e de forma muito corajosa e humilde um senhor levantou a mão e falou assim, eu fumei 30 anos da minha vida e tive câncer de pulmão há 5 anos atrás. Nunca mais fumei. Então a dor como conselheira nossa, né? Na religião, nos centros espíritas a gente fala isso. A maioria chega pela dor, não chega pelo amor. Então tem causas que são nessa vida, a maioria delas. E algumas são de reencarnações passadas. Mas não vamos cometer o erro dos espíritas cariocas que falam tudo que é coisa do meu karma, que não é nem uma palavra do meu espírita. Ah, isso aí é meu karma. Não, isso aí é de vidas passadas. Gente, não importa se é dessa vida ou de outra, é seu. É colheita sua daquilo que você plantou. Então não precisa correr atrás de uma regressão de vidas passadas, hipnose para saber o que você foi na outra vida. Não queira saber o que a gente fez na outra vida. Gente. Quando a gente se pergunta na revolta do sofrimento, por que estou passando por isso? Não faça aquela pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Se você é espírita, não faça essa pergunta, porque vai que o irmãozinho traz para você por quê.
Mas não são perguntas comuns? Só que isso aqui não é uma pergunta, né? Isso aqui é uma pergunta. Por que eu estou passando por isso? Isso é uma demonstração de revolta, né? Não é uma pergunta. Deus esqueceu de mim, logo comigo, eu não faço mal a ninguém. Por que eu estou passando por isso? Tanta gente ruim aí, se dando bem na vida. A gente naturalmente fala isso, movido pelo senso comum. E é bem importante, gente, a gente prestar atenção no que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca ocupa nosso coração, ocupa as nossas ideias, move os nossos comportamentos. Então a doutrina espírita fala das causas do sofrimento, fala que na nossa passagem por esse planeta não é um passeio da Disney, é um planeta escola, é um planeta hospital. E aí, dependendo do seu ponto de vista, você vai falar, mas hospital só tem doença, escola tem reprovação, tem prova, é difícil. Ou, depende do seu ponto de vista, você pode falar, hospital tem cura, né? E escola tem aprendizado, que é exatamente o que a gente vem fazer aqui. Se curar, aprender. E o Espiritismo fala também que a dor não é para sempre. Toda dor tem data para acabar. E aí a gente começa a entrar, gente, numa parte importante. A gente falou da dor, falou da explicação, e quando a gente começa a fazer a virada de chave. O que é a virada de chave? Eu pegar o que eu aprendi, o que eu acredito, e começar a treinar. Não fala para você que está tentando. Não fala, porque essa palavra já perdeu a moral completamente. Já viu alguém que chega para você, você fala, e como é que tá aquele negócio? Eu estou tentando, né? Já escutou alguém falar isso, gente? Às vezes abaixa até a nossa pressão, né? A pessoa vem tão assim, eu estou tentando, né? Quase murchando assim, meu Deus do céu, você não vai fazer nada. Você já está falando que não vai fazer, não vai conseguir. Já, hein? Pois é. Porque a gente muitas vezes se confunde. A virada de chave é você pegar o que aprende e o que acredita. Porque Jesus nunca pediu para nós que a gente tem que estar perfeito até 30 de dezembro desse ano. Gente, dá o jeito de vocês aí, ó, perfeito, sem nenhuma paixão, aquelas terríveis que atrapalham a nossa vida, sem orgulho, sem egoísmo. O que Jesus espera de nós é a coerência entre aquilo que a gente vem aprendendo e aquilo que a gente executa na vida, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Então, à medida que a gente vai vivendo e vai aprendendo, muitas vezes a gente se engana quando acha que porque eu sei, por exemplo, que a doença, se eu não fiz nada de errado com o meu corpo, essa doença tem alguma razão de ser. A gente se confunde e acha que porque eu sei dessa informação, eu não deveria sentir medo, tristeza, volta e meia me revoltar. Não é humano isso, sabe? Ou na mudança nossa, na nossa evolução, e só um parêntese para dizer qual o significado da palavra evolução: transformação lenta e gradual. E a gente quer o quê? Reforma íntima miojo. 3 minutos, né? 3 minutos. Ó, gente, é para ontem. Nossa, eu ainda faço isso, e vai o chicote nas costas. Eu não trouxe o chicote hoje, eu tenho um chicote. E tem um despertador, né? Você escolhe, ou se desperta com a dor, ou se chicoteia. Se eu vier aqui de novo, vocês vão se arrepender, porque eu vou trazer mais coisa. Eu trouxe uma só mais simples, né, hoje, para não assustar, né? O Durval vai ficar preocupado. A gente precisa reconhecer a nossa humanidade. Eu brinco lá no centro que a gente é estagiário. Então, se a gente errar, se a gente não mandar tão bem, nós somos estagiários. Não vamos usar isso como uma muleta, né? Não, eu sou estagiário, estou errando de novo. Mas à medida que eu lembro, por exemplo, numa doença, e eu paro e talvez faça como fez esse corajoso senhor lá no centro, e eu pisei na bola nessa vida. E agora estou colhendo o fruto da doença. Fumei 30 anos, como ele falou, e agora tudo bem.
é o que tem para o almoço. Né? Quem semeia vento, colhe tempestade. A lei de causa e efeito, ela é terrivelmente simples. Terrivelmente simples. Se você faz uma coisa, você vai colher essa coisa. Ah, Alexandre, e se eu fiz algo como esse senhor? Não estamos aqui para aprender? A historinha do sábio, eu vou contar para vocês, para se tornar sábio, é uma coisa complicada, vai demorar um pouco, né? A história é longa. Dá uns 40 minutos, 50. Mas vale a pena, porque a gente vai aprender a ser sábio. Então procurava o mestre, e o homem procurou o mestre desesperado, falou, olha mestre, eu tenho todo o tempo do mundo, posso ficar aqui quantos anos forem, me ensina a ser um homem sábio. Eu preciso me tornar um sábio. Aí encheu tanta paciência do mestre, tá bom. Então vamos lá, ele ansioso, né? Vai começar hoje, né? Nossa, o tempo que for preciso. E aí o mestre fala, quer se tornar um sábio? Faça boas escolhas. E ele fica decepcionado. Fala, mas é só isso, mestre? Já acabou? Já acabou, é só isso. Mas só fazer boas escolhas? Meu filho, você faz boas escolhas, você é um homem sábio. Então me ensina a me tornar um sábio. E aí então vai demorar, né? Me ensina a fazer boas escolhas. É mais fácil ainda, fazendo más escolhas. É só isso a história. Essa não é uma apologia ao erro, tá? Então vamos errar, né? Não. Eu sempre falo para as pessoas, não tenha medo de errar, gente. Para com isso. Por quê, Alexandre? Porque você vai errar em algum momento. Nós somos imperfeitos ainda. Mas não se confunda com essa palavra. Vamos falar que nós não somos perfeitos ainda. Eu acho que fica melhor. Porque imperfeito dá um tom pejorativo, né? Depreciativo. Eu sou imperfeito. Não, você não está pronto ainda. Quando eu começo, na minha vida, no meu dia a dia, a me perceber e usar a doutrina espírita, é quando eu começo a virar essa chave. Alexandre, mas que hora que eu vou me perceber? Eu vou ficar igual um doido toda hora, boto alarme no telefone, o que eu faço? Lembrar de espiritismo? Não, é fácil. Quando vê a dor. Quando vê a dor, quando vê a frustração, a ira, a mágoa, a tristeza, o ressentimento. O dia que eu vier falar de ressentimento, vou trazer uma corrente, cada elo dela é desse tamanho. Pesada para chuchu. Aqui não vou nem botar no chão, que é capaz de lascar o chão. Das reclamações nossas com sofrimento, é das piores. É quando eu falo, não aceito isso. Nossa, está preso numa corrente, né? Se você conhece alguém que fala isso, pode ver que a vida dela parou lá naquela época. Ela pode ter 90 anos, a vida parou lá nos 25, nos 10, nos 30. Quando eu falo não aceito isso, uma injustiça, outro sofrimento grande, né? Injustiça, ingratidão do outro, nossa. Aí eu lembro da lei de justiça, amor e caridade, que fala de abnegação, que fala de indulgência, de benevolência. E o que é indulgência e benevolência? E é interessante, se eu for no dicionário, você vai ver o significado da palavra. Ter ânimo para entender que o outro é diferente. E ele não entende certas coisas. Ele talvez seja um espírito ainda imaturo. Não é por isso que a gente vai se submeter às atrocidades de alguns. Mas eu começo a entender e paro de me questionar. Como é que pode o fulano não enxergar isso? Claro que pode. Ele é um espírito diferente de você. Tem história diferente. E isso não vai tirar a sua indignação a princípio, tá? Porque senão você pode achar que a doutrina espírita não está funcionando. Para a mudança de comportamento, primeiro vem a razão. Porque a gente se confunde com o sentimento e com as sensações do corpo. Não, Alexandre, isso é real, eu estou sentindo aqui, está dando meu peito. De frustração, de mágoa e sofrimento, está acabando comigo. Justamente a nossa evolução é nós espíritos, e aqui o corpo físico, a gente conseguir sair, se ver sentindo, se ver pensando, e a razão poder administrar essa bagunça. Eu não ia falar do Rio de Janeiro, mas já que vocês lembraram, é verdade. No Rio de Janeiro o povo pensa uma coisa, se assusta. E aí a razão, o pensamento vem. Quem é da minha época, mais próximo, lembra da Mônica de Cebolinha. História em quadrinho, né?
E a Mônica rodava aquele coelhinho, jogava onde queria, né? Nós deveríamos ser a Mônica. E o coelhinho, os sentimentos e as sensações do corpo. A gente administra. A gente não fala meus pensamentos, minhas emoções. Mas aí vem um pensamento de revolta, de ira. E faz o quê? A gente vira o coelhinho. Os pensamentos vêm e rodam a gente passa um dia, uma semana, uma vida, pensando, nutrindo aquilo. É difícil fazer esse trabalho? Olha, se ninguém balança a cabeça, eu ia ficar tão sem graça, porque para mim é difícil pra caramba. Falei, gente, num lugar muito bom, hein? O pessoal aqui já é difícil pra caramba, né? E qual é a definição da palavra difícil? Que precisa esforço para fazer. E qual a definição do verdadeiro espírita? Se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Coincidência, né? Então, quando você pensar assim, é tão difícil, e já estiver naquele caminho de dar falar, estou tentando, é difícil, né? Pensa que é difícil, mas é difícil que não é mais difícil do que qualquer outra coisa que a gente já fez na vida. A não ser que alguém aqui tenha nascido num berço de ouro, cercado de amor, afeto, proteção e cuidado. Eu também quero uma foto dessa, se tiver alguém aqui, gente. Eu não conheço. E eu conheço muitas histórias. Então, percebe que é a gente reconhecer aquilo que é. Essa é a virada de chave. A gente reconhecer em nós que estamos em caminhada. Que esse planeta, de fato, não vai ser só alegrias, mas não vai ser só sofrimento. Quando Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. Ele não falou, nesse mundo só tereis aflições. Eu fui lá no texto para ver se tinha escrito isso. Eu já escutei falar em casa espírita. Nesse mundo só tereis aflições. Gente, se eu chego na casa espírita a primeira vez e escuto isso, eu vou embora. Não, gente, vou aqui em lugar mais não, tá doido? Se a aflição o dia inteiro, todo dia, a vida inteira, até morrer. Não quero. Ele não falou isso. E aí ele fala o quê? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus afirma que nós faríamos tudo o que ele faz. E muito mais, né? E aí já tem gente pensando, eu vou ser igual a Jesus. Mas, não, bobo, ele também está evoluindo, é uma escada rolante, né? Todo mundo vai junto, né? A virada é quando você se decide que não quer mais aquilo na sua vida. A gente pode até saber o que não pode, a gente pode até não saber o que a gente quer. Mas a gente precisa saber o que a gente não quer mais. A doutrina espírita ajuda a gente a parar de terceirizar as responsabilidades. Cada um evolui individualmente. Eu brinco que é brincadeira, tá, gente? Não vai dizer lá que na casa espírita que você foi domingo falaram isso, que é verdade. Não é verdade, é uma brincadeira. Quando você chegar lá do outro lado da vida, São Pedro está te esperando, e como está a tecnologia, você bota o dedão ali na maquininha, já sai a capivara, né? Aí ele vai te questionar, pô, Alexandre, você não fez isso aqui? Não, eu não fiz porque o fulano, ele vai fazer assim, ele vai fazer assim, o fulano está lá atrás na fila, já vai chegar aqui a hora dele. Eu quero saber de você agora. Qual era a sua parte nisso? Então, quando você começa a aprender, escutar, estudar, quinta-feira, 7h30 da noite, tem curso aqui, gente. Assistir a palestra é maravilhoso, mas participar do curso não tem preço, né? Igual a propaganda de cartão de crédito, não tem preço. A gente escuta lá pessoas que eu via daqui assistindo palestra há anos, um dia se decidiram para o curso, 3 meses depois fala a mudança que teve de vida, porque apreendeu mais, trocou ideia, discutiu, trouxe questões. Tem um lado disso que para mim é ruim, né? Quando chegar a vez de certas pessoas e falar assim para São Pedro, não, São Pedro, eu não sabia disso. Eu falar,
29 de março. Você estava lá. Aí você vai pensar assim, Alexandre, desgramado, você não fala aqui. Se ele não fala, eu tinha escapatória, agora não tem. Eu já sei, né? Então, olha como o entendimento de quem nós somos, e principalmente, gente, e aí começa a esperança a brotar dentro de nós, quando você, depois desse trabalho, e diz no Livro dos Espíritos, né? É das respostas que mais me incomodam lá. Porque fala sobre a dificuldade de fazer mudança em nós mesmos, né? E a resposta é que é muito mais fácil do que a gente pensa. Faltava um pouco mais de vontade. E aí vem a história do cachorrinho que chora na aldeia. Esse homem lá, antes de ficar sábio, se ele já fosse sábio, ele não perguntava. Ele entra numa aldeia e vê um cachorro chorando e pergunta: por que esse cachorro está chorando? E aí uma pessoa fala: ele está sentado num prego. Ué, por que ele não levanta? Porque não está doendo o bastante ainda. É onde a dor faz a gente, lá no nosso limite, procurar ajuda. E que bom que é assim. Tem problema isso, Alexandre? Claro que não. O problema é que você talvez sofreu mais tempo do que poderia. Você podia sofrer menos, né? Na lei do progresso, a gente aprende que todos nós vamos evoluir. Todos. Essa pessoa que você pensou aí também. Não, isso aqui não vai evoluir. Vai evoluir assim. Vai ser igual Jesus, não acredito. Eu quero estar lá para ver. Vai ser igual Jesus. Pode ter certeza. Não é um alento, gente, a gente pensar. E tem uma vantagem, né? Uma vantagem no nosso estado atual. É a primeira vez que a gente passa por essa fase. E é a última. Pode até repetir de ano. Mas a gente vai evoluir. A virada se dá quando você pega no seu dia a dia. Por isso está na contracapa do livro o que o nosso irmão falou. Isso aqui é como se os espíritos falassem: gente, isso aqui é para aplicar nas situações da vida. Alguns livros está escrito assim: situações da vida. A gente precisa lembrar que somos espíritos imortais. E aí a continuação da vida começa a fazer efeito em nós. Quando você está num problema muito grande, desencarnou alguém. Vai fazer 30 anos daqui a pouco que a minha mãe desencarnou. E toda vez que eu vejo o filme Nosso Lar, o primeiro, aí eu já fico me preparando, já pego o lençol, porque lenço já não está dando mais conta. E aí pego o lenço, aí vem a mãe do André Luiz por trás dele. Eu fico imaginando o dia que eu estiver lá, né? Tomara que eu esteja em algum lugar decente, né? Que não seja o céu, né? Porque sabe que tem um céu no plano espiritual, né? É o centro espírita do umbral. É o céu. Eu acho o pior que se a gente for para lá é encontrar o colega do centro, né? Vai se esconder, vai se abaixar. Então, na época, vai fazer 30 anos. Doía muito, claro que dói, né? E há pouco tempo foi meu pai. Eu lembro que eu estava com meu pai e eu vi muita diferença nisso. Eu vi em mim uma diferença. E estou falando isso a título de exemplo, tá, gente? Não de que, o Alexandre é carioca, não esqueça, né? Então, é daquele nível lá que a gente estava falando. Não se engane. E aí eu olhava para ele já estava praticamente, faltavam poucos dias para ele partir. Eu olhava para ele e falava assim: poxa, pai, a gente vai demorar para se ver agora, né? É diferente de acabou. É como alguém que você vai deixar no aeroporto, né? Vai para a China, volta daqui a um ano. Mas é um ano sem ver. Falei: nossa, vai demorar para a gente se ver. Tinha tristeza? Claro. Tinha uma angústiazinha? Claro. Mas tinha um centramento, sabe? Um pé no chão. No dia que minha mãe desencarnou, eu não sei porque até hoje, devia ser de outras vidas esse parente. A médica que estava lá na hora que ela desencarnou, veio me contar chorando. Mas que eu falei: mas a senhora conhece ela de onde? Não é possível estar chorando mais do que eu. E aí eu vi por trás dela o corpo todo enfaixado, já dos pés à cabeça. E aquela cena era como uma flecha vindo na minha direção. Eu ia morrer de ver aquilo.
E aí, um anjo da guarda, provavelmente a minha avó materna, que eu não conheci, eu lembrei de uma coisa: minha mãe não está ali. É como se eu fizesse assim, sabe? Passou a flecha. Eu estou falando, gente, um exemplo modesto de aplicar, de lembrar que nós somos espíritos imortais. E todo sofrimento tem data para acabar. Pode ter certeza disso. Todo sofrimento tem data para acabar. A gente precisa ter fé. Mas a fé é um negócio um pouco... É como falar que o ar existe e é material, né? Falar assim, eu até acredito, mas cadê o ar, né? E qual é a definição? Eu não sou professor de gramática nem nada disso, tá? Mas eu gosto das palavras. Qual é a definição da palavra fé na etimologia da palavra? Relacionamento. Interessante, né? E o que é um relacionamento? Duas partes que trabalham juntas, não é isso? O que é a fé? Faz a sua parte. Que o outro, você tem dúvida que Deus vai fazer a parte dele? Não faça isso com ninguém, tá? Mas o dia que você tiver com um zombeteiro do lado e quiser pegar uma peça em alguém, botar ele numa sinuca de bico, quando ele reclamar muito da vida, você pergunta duas coisas. Você acredita em Deus? E se é um colega do centro, então, vai até levantar o ombro. Claro que acredito. Não acredito, claro. Acredita que ele é bom e justo? Não, lógico, claro. Ué, então não tem nada de errado na sua vida. Mas já fala distante, né? Porque a pessoa, ato contínuo, pode querer agredir você, né? Mas não é coerente esse raciocínio, gente? Eu acredito em Deus, ele é bom e justo? Não é possível que ele errou, gente. Aqui nesse planeta, de tantos outros, aqui no Brasil, aqui em Piracicaba, na minha vida, nessa questão, eu sou muito azarado. Não é possível isso. Nem tudo a gente vai entender. Entender é bom demais, nos detalhes, né? Mas o dia que a gente não entende, olha para cima e fala assim, esse que tem para o almoço, Senhor? Vamos lá. Mas eu já sei que vai acabar. Por quê? Se eu fizer a minha parte, quando terminar essa vida aqui, quando terminar essa etapa aqui, meu corpinho vai ficar e eu vou continuar. E vou poder olhar para trás, assim, com o olho meio fechado aqui. Dependendo do que é, eu não vou nem querer ver, né? Quando falar, eu queria saber do meu passado, eu falei, gente, eu não quero saber nem do ano passado, que dirá de vidas passadas. Se tiver que passar algum filminho, eu falei, gente, dá para passar só dos últimos 2 anos para cá. Assim, não precisa voltar muito. Tem muita gente aqui na sala, vamos para uma sala reservada? Não tem por que o povo ver tudo aquilo, né? Eu vou desencarnar, vou olhar. Como é que a gente faz na sexta-feira ou na segunda-feira? Nossa, que semana passada não deu para fazer isso, aquilo. Isso aqui eu esqueci, aquilo eu mandei mal. Nós temos que pedir desculpa para o fulano. Tem que fazer aquele trabalho. É exatamente assim. A gente vai desencarnar. Muitos de nós, grande parte, aqueles problemas físicos vão acabar. E isso, para mim, é uma coisa que me consola muito. Nos meus pais, quando desencarnaram, a primeira coisa que eu pensava, nossa, acabou o problema de saúde, acabou a limitação. Quantos de nós não sonham um sonho real, né? Estava ali com ele. Né? Minha esposa teve com meu pai há pouco tempo, em sonho. Nossa. Estava feliz, lá no Rio de Janeiro, fala igual um pinto no lixo. Eu nunca vi um pinto no lixo, né? Mas dá de ficar feliz, né? Estava lá saltitante, mais novo, mais bonito, todo prosa, né? Já pensou, gente? Ah, tem uma doença terrível, é uma dor terrível. Lembrar disso, talvez não me deixe feliz todo dia. Talvez não tire nem o sofrimento, mas tire o desespero. Porque o sofrimento, muitas vezes, é combustível. Às vezes, o nosso aprendizado é suportar o sofrimento. E, apesar dele, viver da melhor maneira possível para nós e para aqueles à nossa volta. Quando eu lembro que a vida não acaba aqui, eu vou mostrar um negócio ali. Não quero não, né? Não. Quer, né? Então eu vou mostrar o que está escrito ali. Não tem fio, estou solto, né? A ideia aqui, gente, é a gente comparar isso com
Quem adivinha o que é isso aqui? O que é isso aí? Fala para mim. Quem adivinhar vai ganhar um passe 0800 no final da palestra. A terra? Não. Alguém falou uma coisa aí. Não. A gente está aí dentro. Não. Pois é. Bom, ele foi feito errado, tá? Era para estar em linha reta. Mas eu não sei o que aconteceu com o moço, acho que ele virou ao contrário o negócio. Né? Mas tá tudo bem. Essa aqui é a nossa vida atual. O que são as outras bolinhas? As outras, para trás e as próximas. Mas como é que você sabe que essa aqui é a nossa atual? Eu não sei, eu chutei, peguei essa aqui e recirculei com verde. Bom, essa é a nossa atual. Eu gosto desse painelzinho para a gente quando tiver, porque imagina se essa bolinha preta fosse tudo isso aqui. Está no forno para sair um painelzinho desse com uma bolinha preta enorme. Imagina, todo esse painel é uma bola preta. É a nossa vida hoje. É como a gente vive hoje, né? A gente se diz espírita, espiritualista, mas em grande parte tem um comportamento materialista. Porque é difícil a gente lembrar do sentimento da imortalidade. Eu sou um espírito imortal. Então você está de frente, assim, o problema ele é desse tamanho. O que acontece quando você vai se afastando de um lugar? O lugar vai ficando menor, né? Isso aqui é a gente se afastando do nosso problema, olhando de cima, a partir do espírito imortal que eu sou. E muitas vezes me ajudou ele pensar assim, pelo menos se não resolver, nessa vida acaba. Acaba nessa vida. Aí eu vou sentar lá com o meu mentor, vou tomar aqueles puxões de orelha, que já tomei nas outras. Tomara que sejam menos, né? Mas isso aqui é para a gente lembrar que já tivemos muitas questões. E vamos ter muitas oportunidades ainda. Saber que a vida continua, saber que a gente não está sozinho nessa, porque o sentimento de estar sozinho na vida, né? Às vezes tem familiares muito bacanas, cônjuges, mas às vezes é um sentimento de estar numa floresta, né? Pode vir um urso, pode vir um leão. E a gente esquece que cada passagem, cada sofrimento que a gente tem na vida, ele é especificamente para a nossa evolução. Não pensa que o Alexandre, quando tem um problema, a primeira coisa que ele pensa é isso, tá, gente? Ai, que bom, eu ligo para a esposa, falo, olha, problemão aqui, nossa, estou tão feliz, eu vou evoluir pra caramba. Não é assim, né, gente? Então é assim, durante 5 minutos, você tem todo o direito, se revolte, chute, não descalço, brigue, faça o que você quiser, com coerência, com responsabilidade. Sinta as emoções, não reprima as emoções. A gente precisa deixar que as emoções venham. Então, em vez de ficar segurando a porta para elas não entrarem, não quero sentir raiva. Eu atendi uma moça uma vez e o exercício para ela era que ela anotasse as emoções todos os dias, no caderninho. Parar, fechar os olhos, sentir o que está passando. 7 dias depois, na próxima sessão, eu falei, e aí, conseguiu? E ela ficou sem graça. Alexandre, eu anotei, mas eu só anotei os primeiros 4 dias. Eu falei, esqueceu, né? Não tem problema. Não esqueci não. Sabe o que é? Eu sinto raiva todo dia, eu não sabia. E eu sou espírita. Eu não posso sentir raiva. Eu falei, para tudo. Você é um ser encarnado ainda e perfeito no mundo de provas e expiações. Graças a Deus é espírito, tem informação. Mas isso não tira a sua humanidade. Justamente a gente está aqui, lembra da definição do espírita? Para domar as más paixões. Então é importante que eu sinta o que eu sinto, em vez de reprimir. É importante que lá no meu cantinho, só dentro da minha cabeça, pelo menos para mim, eu reconheça. Nossa, eu descobri, que nem o Rossandro Cringe, descobri que sou invejoso. Nossa, que coisa horrível. É horrível ser invejoso. Mas eu sou invejoso. Como é que você se trata no médico? Só depois que ele descobriu o que você tem. Ele já pensou, você passa a vida inteira levantando o tapete, escondendo a inveja.
Não, que bom, fulano, que você conseguiu esse carro. E o pensamento é, tomara que te roube daqui a pouco. Né? Você passou a vida inteira assim, no tapete. Aí desencarna, chega lá na tua hora em São Pedro fala assim, não vou nem botar seu dedo aqui, ó, seu tapete, não dá nem para pisar em cima. Alexandre, você foi só para trabalhar a inveja, você se escondeu dela a vida inteira. A gente está aqui para aprender. E se a gente entender que a vida continua e começar a olhar para a nossa vida a partir do espírito imortal que a gente é, como diz o capítulo Ponto de Vista, no Evangelho segundo o Espiritismo, o segundo capítulo, a maneira como você encara a sua vida, como você vive, faz toda a diferença. Ela vai se tornar mais leve ou mais pesada. Se olhar para essa bolinha como uma única, nossa, eu vou sucumbir de dor e sofrimento. Mas se eu olhar para ela e lembrar que essa é uma oportunidade, que o sofrimento tem, apesar de eu não gostar, ele tem uma utilidade. Ele é temporário e educativo. Ah, Alexandre, mas tem uma coisa que acontece comigo toda hora, a mesma coisa, se repete o problema. Eu tenho dedo podre para isso, sempre acontece aquilo comigo. Olha, a vida está... O espírito daqui a pouco vai se materializar na sua frente. Você quer que eu desenhe? Você não aprendeu ainda, né? Não é assim na escola? Se você não aprender, repete. E aí, quanto mais repete o problema, mais eu me revolto, eu entro num ciclo vicioso. Mais revolta, mais repetição, mais revolta. Então a pergunta não deveria ser por que eu estou passando por isso. Ela deve ser para que eu estou passando por isso. Muitas vezes a gente vai entender. Quando a gente conseguir se humildar. O que é humildar? Reconhecer aquilo que é. Você pode continuar falando para as pessoas que não é invejoso, tudo bem, mas fale para você, se isso for verdade. E faça você o seu trabalho. Porque quando terminar a nossa passagem nessa bolinha, de fato, na nossa própria consciência, roda o filminho. Ainda bem que é aqui, né, gente? Ninguém vê. Só eu, né? E você vai fazer como um livro caixa, né? Créditos e débitos. Ah, tem esses débitos aqui. Tá bom. Chama o mentor. Próxima. Não é assim, gente. Quando termina o ano, como é que a gente fica? Cheio de planos, né? Nossa, esse ano não fui para academia, já faz 10 anos que eu falo que vou e não fui. Esse ano eu não fazer aquele curso, já faz 15 anos que eu falo que vou fazer e não fiz. Aí a gente entra no ano novo, dá tempo ainda, hein? Estamos em março. Com os mesmos desejos. Ah, esse ano eu vou para a academia. Não, tudo bem, está em março, mas também teve o carnaval agora, né? Agora, assim que passar a Páscoa, eu vou. Mas já está em abril. Daqui a pouco vai falar Dia das Mães, enfim. Mas a gente começa o ano sempre com o mesmo desejo, mas não muda nada no viver. Lembra do que eu falei? A lei de causa e efeito é terrivelmente simples. Não fez, não acontece. Fez mal, acontece mal. Então, essa consciência, se responsabilizar pela oportunidade que a gente está tendo nessa vida, de mudar a nossa vida. É real, é possível e a gente merece. E a grande alegria que vem para nós, para os nossos sofrimentos, e apesar dos sofrimentos, é quando você começa, você vai fazer uma viagem para o Nordeste, aquele lugar que você sempre quis. É longe para burro, você vai de carro porque gosta de estrada. A viagem vai demorar 2 dias. A gente não fica feliz quando pega a estrada? Falta 2 dias para você conseguir chegar lá. Mas você já está feliz. Não é isso? A reforma íntima, a renovação interior é assim. Quando você pega aqueles 10 palavrões do dia e falou 8, olha, melhorou 2. Eu estou a caminho. Eu estou me sentindo responsável pelas minhas questões, apesar dos problemas. Não vai dar para a gente viver sem os problemas, né? E tem uma frase que eu gosto demais, que diz que Jesus e a doutrina espírita trazem os ensinamentos. A vida traz as experiências para a gente aplicar.
Então a gente não deveria pedir provas diferentes. A gente deveria agir diferente nas provas que a gente já tem. Então que a gente se lembre sempre que nós somos espíritos imortais. Lembra das bolinhas, que estão tortas, não estão retas? Talvez ele fez isso porque a nossa vida, por enquanto, é um pouco torta, né? A gente vai assim, cara, melhora, piora, melhora, piora. Emmanuel falava que pelo menos a gente errasse coisas novas nas reencarnações. Dura essa frase, né? Porque não pensa, se de um ano para o outro a gente repete os mesmos erros, apesar dos desejos, isso acontece também de uma vida para outra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é outra coisa que eu fiquei bem triste, diz que muitas vezes a nossa evolução numa reencarnação é quase imperceptível. E aí a gente termina a reencarnação como termina o ano. Nossa, eu fui na academia, continuo obrigado com fulano, 10 anos sem falar com esse cara. Fala assim, mas tem outra encarnação, né? Tem. Então, mentor, não importa, pode ser, hoje é domingo, amanhã? Fala, pois é, Alexandre, a pessoa com quem você tem que arrumar ainda está lá. Vai demorar um pouquinho. Mentor, o que eu faço com esse remorso? A dor não é um aprendizado? Muitas vezes a gente sente falta aqui da gratidão, tem sofrimentos pela falta de coisas que hoje para a gente são, nossa, isso aqui, como pode alguém não ver isso? E a gente às vezes está passando isso para dar valor a algo que lá atrás eu desprezei. Quem sabe não fomos nós os ingratos, né? E hoje eu vivo a ingratidão do começo ao fim da vida. E acho que sou perseguido, né? Injustiça. Percebe, gente, a diferença de uma postura do senso comum, do habitual, onde nós fomos criados, né? Não é fácil pensar diferente. Mas é preciso treinar, treinar, treinar. Lembrar sempre disso. Não pode a gente sair daqui hoje, entrar na padaria daqui a pouco, alguém na fila fala assim, nossa, o mundo está cada vez pior, ele está perdido, vai acabar. Aí você fala assim, é mesmo, né? O mentor fica assim, né? O mentor até sai da padaria. Ah, vou te esperar lá fora. Não estou aguentando você, não. Vou te esperar lá fora, filha, porque está difícil. Percebe, gente? É assim, a operacionalização disso não é simples, mas é muito real de acontecer e não é difícil. É só a gente pensar nos desafios nossos dessa vida aqui. Subsistência, sobrevivência, trabalho, tantas coisas que nós já passamos. Ah, Alexandre, mas dá trabalho, né? Gasta energia, sim, mas sofrer dá trabalho, gasta energia e não tem perspectiva de melhora. Se a gente não se mexe, a única luz no final do túnel que você vai ver é o trem que está vindo para pegar você. Se a gente não tem a atitude, a gente se torna um peso para nós e às vezes para quem está à nossa volta. Mas quando você começa a lembrar do que aprendeu e treinar, usar, mesmo que a dor não passe ali na hora, vai te dar uma satisfação que não tem preço. Nossa, consegui. Hoje eu consegui ter mais paciência com aquela pessoa. Nossa. E você vai ver algumas coisas muito bacanas acontecer. Daqui a pouco a pessoa está mais paciente. Quando Francisco de Assis estava para desencarnar, ele fala para os seguidores dele, né? Vão e preguem o Evangelho de Jesus. Se for preciso, usem as palavras. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. A todos, então, para a nossa prece final, encerramento. Encerramos, então, esse momento com o coração agradecido por tudo que vivemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos recebidos, pelas puxões de orelha, pela oportunidade de refletir sobre a continuidade da vida e pela esperança que deve renascer sempre em nós. Mesmo diante das dores, das dificuldades, como refletimos nessa manhã.
Agradecemos pela palavra trazida que nos lembrou que a vida não se encerra, não. Que o amor permanece e que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Que essa certeza, então, nos fortaleça nos momentos difíceis e nos ajude a seguir com muito mais fé, muito mais coragem, muito mais confiança. Agradecemos também pelos passes recebidos, que possamos acolher em nosso íntimo todas essas energias de paz que recebemos, de equilíbrio e de renovação. Que essas bênçãos se estendam aos nossos lares, aos nossos entes queridos. Pedimos assim, Senhor, que nos ajude a colocar principalmente em prática tudo aquilo que aprendemos, sendo instrumentos do bem, levando consolo, esperança e amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Permanece conosco, hoje e sempre, iluminando nossos pensamentos e guiando nossos passos. Que assim seja. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Nos encontramos com certeza semana que vem.